Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arnaldo, professor da Unicamp, e estou aqui para apresentar uma síntese da oficina de comunicação não violenta desenvolvida pelo professor Pablo Faria no Espaço de Apoio ao Ensino-Aprendizagem, o EA2. A oficina foi destinada às coordenações de cursos de graduação da Unicamp. Ao trabalhar com situações apresentadas pelo próprio grupo de participantes, o professor Pablo explorou estratégias de comunicação não violenta com a intenção de capacitar o corpo docente a abordar um conflito como uma oportunidade de fortalecimento das relações interpessoais e institucionais. Assim, coordenadoras e coordenadores de graduação puderam refletir sobre dinâmicas de comunicação que escalam os conflitos e alternativas que contribuem para a sua superação. No curso a gente começa a perceber que muitos conflitos, eles partem sempre da necessidade de acolhimento das pessoas envolvidas. É muito importante perceber que todos os conflitos se dão baseados em necessidades. As pessoas têm necessidades que precisam ser atendidas e acolhidas, inclusive os sentimentos que elas têm em momentos de tensão e de conflito. Então, o curso traz aplicações práticas muito simples e que se encaixam no cotidiano de qualquer profissional. Para nós que estamos na coordenação, são ferramentas valiosas para administrar diferenças de ponto de vista, diferenças de objetivos e certamente nos colocam mais próximos de uma resolução pacífica para todas as situações. Achei muito interessante o oferecimento de uma metodologia que põe em prática muitas questões sobre mediação, sobre comunicação com as quais nós lidamos no dia a dia. Então, uma coisa muito interessante, para dar dois exemplos, né? O primeiro deles é a gente sempre saber que quando nós estamos num debate, numa conversa, a outra pessoa ela está falando de si. Uma outra questão seria a gente sempre entrar nas relações de comunicação com a disposição, sobretudo, de ouvir e de dar para o outro a nítida sensação de que ele está sendo ouvido. São coisas que a gente já faz, vez ou outra, às vezes a gente esquece, às vezes é mais do nosso jeito, às vezes é mais do dia que a gente está, né? Então, essa questão de tentar entender um pouco mais o outro, ter mais empatia, tentar checar o quanto a gente entendeu o que o outro está demandando, qual é a necessidade dele, né? Então são atitudes que na prática, não é como se a gente não fizesse, não conhecesse, mas de fato tem essa síntese mais organizada, mais sistematizada, que acaba facilitando quando a gente precisar usar, né? Então ter essas coisas todas em mente, o como isso tudo ajuda em uma situação ou ajuda em outra situação, acho que vai ser bem importante realmente para usar tanto em aula quanto em reunião, então foi bem importante mesmo para mim. Esse curso sobre a comunicação não violenta foi muito interessante, porque é uma perspectiva que tem uma fundamentação acadêmico-científica, que para nós é muito importante dentro da universidade, e ela também nos possibilita exemplos práticos de como administrar conflitos, como melhor entender e respeitar o lugar do outro numa comunicação, com vistas a um aprimoramento das relações humanas. Então, sem dúvida nenhuma, foi um curso muito importante para nós, que atuamos como coordenadores e coordenadoras de curso, mas sobretudo para melhorarmos o ambiente universitário, termos um ambiente mais saudável, mais empático e realmente emancipatório. Essa oficina que a gente fez aqui no EA2, no espaço EA2 hoje, foi voltada especialmente para coordenadores de graduação e coordenadores associados, né? Trouxe esse desafio da gente atender um público muito específico, né? Então, eu ainda não tinha feito uma oficina de CNV para um público eminentemente docente, né? Então foi uma oportunidade muito bacana em que a gente pôde conversar e praticar, né? Porque tivemos muito engajamento também,
os colegas, a compreensão do tipo de comunicação que, em geral, dificulta, né, dificulta as nossas interações, ou acabam escalando os problemas, acabam piorando as situações, seja a comunicação que a gente usa, seja as que os outros usam com a gente, né? Então a gente pôde refletir bastante sobre isso, com exemplos concretos, e numa segunda parte a gente pôde trabalhar com práticas, né, de como enxergar sentimentos e necessidades por trás, às vezes, de falas violentas, agressivas, e tivemos também a oportunidade de refletir sobre algumas dicas de comunicação mais pontuais que já poderiam ser aplicadas mais de imediato pelos docentes, né? Bom, e finalmente eu acho que vale a pena incentivar você a consultar mais sobre o assunto, né? A comunicação não violenta tem muito material online, tanto em vídeos, em áudios e livros. Então, se você quiser, você pode procurar pelos livros do psicólogo Marshall Rosenberg. Tem vários, né? E inclusive temos um link aqui na tela que você pode seguir para conhecer uma dessas obras, né? E se aprofundar mais no assunto. Caso tenha interesse em saber mais sobre esta oficina e demais atividades do EA2, acesse o nosso site ou envie um e-mail para a gente. Aguardamos o seu contato. Muito obrigado pela atenção e abraços.